Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá começar o nosso curso de avaliação morfofuncional e treinamento de músculos respiratórios, ou treinamento muscular respiratório, como queira, onde a gente vai estar iniciando justamente falando sobre estrutura, função, ação e inervação dos músculos respiratórios. Falar das particularidades dessa musculatura, né? Quais são as peculiaridades da musculatura, o que ela tem em comum em relação com os outros músculos esqueléticos e fundamentar um pouquinho sobre essa estrutura e função desses músculos, tá? Módulo um, aula um, vamos falar de estrutura e função. Antes de falar um pouquinho sobre isso, só para dar um contexto da importância epidemiológica, né, de estudar essa, de fazer um curso e abordar o seu conhecimento sobre avaliação e treinamento muscular respiratório, quero mostrar isso aí de uma pesquisa que eu fiz no final do ano passado, na principal banco de dados da papers, né, de artigos científicos, que é a PubMed, e botei três expressões diferentes: treinamento muscular ventilatório, treinamento muscular respiratório e treinamento muscular inspiratório. E olha só o que a gente viu aí quando cruzamos essas palavras, que há de fato um crescimento exponencial das publicações, né? E da, por consequência da evidência epidemiológica do uso desse recurso em diversas situações clínicas e também no alto rendimento. Então, a gente pode falar que o treinamento muscular respiratório hoje ele tem uma aplicabilidade desde a reabilitação até o alto rendimento, e a gente vai tentar abordar isso no curso. Obviamente, quando você tem essa evolução tecnológica, gente, então isso sempre vem acompanhado também do aprimoramento, evolução científica, perdão, você vai ter também um aprimoramento da tecnologia, né? O surgimento de novos recursos, né? Então, a cada momento surge um dispositivo novo para treinamento muscular respiratório, e isso com detalhes, né, diferença de um para o outro, mas fundamentalmente os três tipos de técnicas mais utilizadas para treinamento muscular respiratório específico são os sistemas de orifício, a carga de orifício, ou carga alinear, né, onde a gente tem algumas tecnologias aqui, essas quatro primeiras, né? A gente vai detalhar isso numa aula. Os dispositivos com carga linear, que na verdade ele usa uma carga de mola, né, spring load, né, a mesma mola que a gente usa para fazer pressão positiva expiratória, onde o dispositivo mais conhecido é o Threshold, né, que hoje saiu de linha do mercado brasileiro, mas é o que tem o maior número de publicações, seguidos da Power Brave, né, que vem crescendo bastante. E hoje a gente tem vários, Aerolang, Powerlang, enfim, não falta surgimento de novas possibilidades para treinar músculo ventilatório, dando carga, resistência com carga de mola. Aí temos a fração sustentada da ventilação voluntária máxima. Hoje a gente já tem, que era feito muito a nível laboratorial, hoje a gente já tem algumas tecnologias apropriadas para isso, né, que é o Spirotiger, né, nós vamos falar sobre isso. As evidências também vêm crescendo. Seria fundamentalmente um treino de endurance, né? E é bem bacana, a gente teve a experiência de usar durante um tempo. E os dispositivos isocinéticos não, com carga dinâmica de fluxo, né? Com ajuste dinâmico de fluxo, com carga computadores, com feedback computadorizado, te dão uma possibilidade, né? Como a linha cinética da Power Brief, o Trainer, o PRO2, né? E outros dispositivos que estão surgindo. A gente não vai deixar de abordar no curso também a polêmica do uso dos espirômetros científicos, se eles efetivamente podem ser utilizados, né? Se tem alguma plausibilidade em utilizar o espirômetro científico para treinar músculo ou para otimizar a função musculoventilatória dentro do contexto da fisioterapia respiratória. Bem, a gente vê essa mudança, esse avanço tecnológico já em publicações, né, com novas tecnologias que facilitam não só o treinamento, mas a avaliação precisa e como deve ser hoje, pela recomendação da RS e da ATS, a avaliação da função musculo-respiratória, né, onde a gente tem aqui
o micro RPM, que é um manovacômetro digital, que já avalia as pressões expiratórias máximas segundo a recomendação da ATS. Esse outro dispositivo, que é o AirFit, né, que também é um dispositivo que avalia e treina a musculatura respiratória, e o KH2, que no caso é uma tecnologia que a gente tem tido uma experiência muito boa. A gente vai mostrar muito da nossa experiência em paralelo com o que tem na literatura, que é um dispositivo que avalia não só a força muscular inspiratória, como é recomendada hoje na literatura, mas ele avalia parâmetros de potência, de endurance, com várias possibilidades de marcadores para avaliar esses itens: força, potência e resistência muscular. Além de você possibilitar você customizar, né, e individualizar o treinamento muscular respiratório com essa possibilidade de ajuste de carga, né, dinâmica a cada manobra de resistência respiratória. Bem, então a gente já falou que o avanço da epidemiologia favorece o avanço tecnológico e, obviamente, isso está facilitando muito a vida de quem trabalha com reabilitação cardiopulmonar e metabólica ou fisioterapia respiratória, em abordar de forma mais assertiva, né, as disfunções músculo-ventilatórias que acometem nossos pacientes. Mas é importante entender que a gente tem visto vários outros profissionais de saúde também usando ou começando a usar o treinamento muscular respiratório. Isso se dá pelo fato de que a gente pensa muitas vezes em otimizar a função muscular respiratória para otimizar a principal função do sistema respiratório, que é promover uma oxigenação adequada e remoção de dióxido de carbono. Isso só é possível se eu tiver uma bomba ventilatória adequada. E uma das formas de otimizar essa bomba ventilatória, quando eu tenho fraqueza muscular, é com treino de músculo respiratório. Por outro lado, a boa função muscular respiratória ela tem uma relação direta com outras funções não respiratórias, como da vocalização, a deglutição, controle e estabilidade de tronco, regulação térmica, vômito, micção, defecação, tem influência no parto, tem influência no sono, tem influência nas emoções. Então, não é à toa a gente vê fonoaudiólogos, educadores físicos e outros profissionais, né? A gente vê publicações de artigos de treinamento muscular em revista de gastroenterologia, mostrando que diminui é um fator de proteção para doenças do refluxo gastroesofágico e várias outras possibilidades que a gente vai estar abordando aqui, tá? Então, para a gente pensar um pouco fora da caixa. Bem, então vamos falar de estrutura e função dos músculos respiratórios, que é o que cabe nessa aula, né? A primeira coisa que é importante a gente entender é que a musculatura respiratória, embora seja uma musculatura esquelética, ela tem propriedades funcionais que são semelhantes à da musculatura, por exemplo, a musculatura cardíaca, tá? A começar o fato que ela trabalha durante toda a vida, né? Então você não tem como descansar a musculatura. O descanso ocorre no intervalo curto de tempo, musculatura ventilatória, que é justamente entre uma inspiração e outra. E olha que não há um descanso total. O diafragma tem que fazer um trabalho excêntrico importante durante a expiração para que essa ventilação ocorra de forma homogênea, né? Então, é um músculo que está em atividade o tempo inteiro. Enquanto a gente está dormindo, ele está em atividade. Por isso, essa característica histoquímica que a gente vai falar mais adiante, que é um músculo essencialmente de endurance, de resistência, né? Precisam vencer cargas elásticas e resistivas e não inerciais. Então, se eu quero gerar alguma sobrecarga à musculatura respiratória, as duas formas que eu tenho de gerar sobrecarga, eu diria não sobrecarga, de gerar resistência, de gerar aumento de trabalho a cada inspiração, ou é aumentar a carga elástica, ou é aumentar a resistência à inspiração, que é o que está preconizado na maioria dos dispositivos, tá? Então, essa é uma característica que a gente tem que entender. E até para que a gente entenda os mecanismos de treinamento muscular. E um outro fato importante que eu deixei por último é que os músculos respiratórios estão sob controle voluntário e involuntário. Então, eu posso treinar, diferente da musculatura cardíaca, por exemplo, para que a gente possa fazer um treinamento ou uma otimização da função cardiovascular com treinamento físico, eu preciso estressar esse indivíduo com exercícios
usando grandes grupos musculares, principalmente os exercícios cardiorrespiratórios, né? Ou aeróbicos, como queira chamar. E aí maior demanda de oxigênio pela musculatura, maior demanda respiratória e maior demanda cardiovascular para aumentar o débito cardíaco e gerar a oferta de oxigênio adequada. Eu não tenho como aumentar a minha frequência cardíaca de forma voluntária, aumentar o inotropismo, né? A contração, o meu volume de ejeção do ventrículo esquerdo, por exemplo, de forma voluntária. Mas quando a gente fala de treinamento muscular respiratório, ou da musculatura respiratória especificamente, eu posso tanto aumentar o trabalho ou gerar sobrecarga a essa musculatura de forma involuntária, através de exercícios aeróbicos, por exemplo, como eu posso treinar especificamente esses músculos respiratórios, que é o que a gente vai abordar na maior parte desse curso, através desses dispositivos que vão aumentar principalmente a resistência à passagem do ar com vários fundamentos. Então, isso é algo que é bem bacana e que muitas vezes está associada a uma diminuição importante da sintomatologia de dificuldade respiratória dos pacientes, quando eles têm alguma disfunção respiratória, com apenas o treino de músculo respiratório. Tá? E a gente vai fundamentar isso para vocês. Bem, uma outra coisa importante é a gente entender quem são os músculos ventilatórios, quem é motor primário da inspiração, quem é, digamos, coadjuvante e motor secundário, e quem são os músculos que participam da expiração. Então, o principal músculo motor primário da inspiração é o diafragma, né? Esse músculo que vai separar a caixa torácica do abdômen e funciona como um pistão, né? E que quando ele contrai, ele desloca todo o conteúdo abdominal, aumenta bastante a negatividade da pressão intratorácica, gerando gradiente de pressão transrespiratória. E quanto mais efetiva for a sua contração, maior vai ser a ventilação pulmonar, né? E melhor vai ser a reserva ventilatória. Ele é assessorado ainda como motores primários pela musculatura intercostal externa, que tem o papel de elevar as costelas, tá? E parte intercondral da musculatura intercostal, né? Mais essa musculatura intercostal externa parasternal, né? Tá? Além disso, ele vai ter a ação secundária do esternocleidomastoideu e dos escalenos. Alguns atores já falam que o escaleno ele é um músculo motor primário da inspiração, tá? Que eleva e fixa, né, estabiliza as primeiras costelas superiores durante a ação do diafragma. Isso é uma ação fundamental que, em sincronismo com a contração diafragmática, mantém uma, uma ventilação pulmonar adequada. Inclusive, algumas porções do esternocleidomastoideu, que é considerado um músculo puramente acessório, também tem essa função primária de estabilizar ali e elevar o externo durante uma respiração corrente. Tá? E a musculatura respiratória? A musculatura respiratória, a gente tem os intercostais internos, né? Nós vamos ter a musculatura da parede abdominal, incluindo o reto abdominal, o oblíquo interno e externo e o transverso do abdômen. Esse tem uma relação intrínseca, até pela sua condição morfológica, muito importante no processo de ventilação, numa relação sincrônica com o diafragma, né? O transverso do abdômen é um músculo que ele tem uma ação muito importante na estabilização e na manutenção da função adequada do diafragma, que a gente vai detalhar mais adiante. Mas é importante entender que numa respiração passiva, em repouso, a expiração vai ocorrer sem ação dessa musculatura que a gente falou, né? A expiração ocorre por retração da caixa torácica e do pulmão, de forma passiva, pelo potencial elástico que foi armazenado durante a inspiração. Em geral, esses músculos são recrutados durante o esforço. Bem, existem três gradientes importantes do sistema respiratório, que é o gradiente de pressão transtorácico, o gradiente de pressão transrespiratório e o gradiente de pressão transpulmonar. Gradiente de pressão transtorácico é a diferença de pressão entre o espaço intrapleural e a atmosfera. Tá? O gradiente de pressão transpulmonar é a diferença de pressão entre o espaço pleural, o espaço virtual entre a caixa torácica e o pulmão,
e o espaço alveolar. Está muito relacionado à insuflação pulmonar, né? Quando a gente quer gerar insuflação pulmonar, a gente aumenta a pressão transpulmonar, por exemplo, quando oferecemos pressão positiva expiratória final, tá? E o gradiente de transrespiratório, que é o que a gente vai dar mais importância aqui nesse momento, é a diferença de pressão entre a atmosfera e o alvéolo. O que a musculatura vai fazer quando ela contrai é aumentar esse gradiente de pressão transrespiratório de forma cíclica. Durante a inspiração, esse gradiente aumenta, e quanto maior ele for, maior a diferença de pressão, maior o deslocamento, maior a taxa de fluxo e deslocamento de volume para dentro do pulmão, tá? Durante a expiração, esse gradiente diminui e ocorre a expiração passiva, o recolhimento elástico da caixa torácica e do pulmão. Então, o diafragma tem uma função fundamental nisso, né? Ele vai gerar esse gradiente à medida que ele contrai, ele funciona como um fole torácico, tá vendo? Ele aumenta a negatividade da pressão pleural na caixa torácica, né? Aumentando a negatividade da pressão pleural, passando essa pressão, ela é transmitida para o espaço alveolar e agora o pulmão tem uma pressão menor do que a atmosférica e quanto maior essa diferença de pressão, maior vai ser a taxa de fluxo, maior o deslocamento de volume. A expiração ocorre passivamente à medida que o centro respiratório recebe informações de que tanto de quimiorreceptores como de receptores mecânicos, de que a ventilação já está adequada, né? A musculatura inspiratória relaxa e passivamente a caixa torácica e o pulmão, principalmente, vão recolher e vai ocorrer uma inspiração passiva em condições de repouso. Então, o que ocorre, é importante que a gente entenda essas mudanças de pressão através do ciclo ventilatório, é isso aqui, né? Vamos revisar a fisiologia básica ali. Aqui eu tenho uma curva volume e tempo. Aqui eu tenho uma curva a forma de onda pressórica do alvéolo, né? Então, vejo que na inspiração a pressão alveolar é negativa e na expiração a pressão alveolar é levemente positiva. E aqui a gente tem a pressão intrapleural, esse espaço virtual entre a caixa torácica e o pulmão. E a gente vê que essa pressão intrapleural ela é subatmosférica o tempo inteiro. O que acontece é que no início da INS, essa pressão ela vai ficando mais negativa ainda, graças à tração gerada pela contração da musculatura ventilatória, principalmente o diafragma, e essa negatividade ela é transmitida para dentro do pulmão, fazendo com que a pressão alveolar fique menor do que a atmosférica. Quanto maior for essa negatividade da pressão alveolar, e quanto maior for esse gradiente em relação à atmosfera, que é o gradiente de pressão transrespiratória que a gente falou ali, maior vai ser o deslocamento de volume para dentro do pulmão e também maior vai ser a taxa de fluxo. Lembrando que fluxo é volume por unidade de tempo. Então, quanto maior a taxa de fluxo, maior o volume deslocado para dentro do sistema respiratório. E o diafragma é o principal músculo efetor desse trabalho, né? Então, quando ele contrai, aqui a gente tem uma ventilação corrente, e veja agora uma contração mais efetiva, mais forte, olha, há um maior deslocamento caudal do diafragma, um maior deslocamento maior taxa de fluxo e, consequentemente, maior volume pulmonar. Então, numa ventilação corrente, a gente vai estar gerando esse volume aqui, que é o que a gente chama de volume corrente. É importante que a gente entenda esses volumes e capacidades pulmonares, até mesmo porque a avaliação de volumes pulmonares gerados pelo sistema respiratório, de forma indireta, avaliam a eficiência da musculatura ventilatória. Então, se eu tenho uma frequência expiratória aqui, olha, e cada ciclo expiratório gera uma ventilação corrente em ventilação em condições de repouso. Eu posso expirar forçadamente e exalar todo o ar que vem abaixo do meu volume corrente. O nome desse volume é volume de reserva expiratória. E eu posso voltar à ventilação corrente e fazer uma expiração profunda até chegar à minha capacidade pulmonar total. Esse volume, além da minha ventilação corrente, esse volume inspiratório, além da minha ventilação corrente, é o que a gente chama de volume de reserva inspiratória. Esses volumes, como o nome já está dizendo, são recrutados justamente numa situação de exercício ou de sobrecarga do sistema respiratório, né? São volumes de reserva. A soma do volume de reserva INS, o do meu volume corrente e do volume de reserva expiratório,
vai compor o que a gente chama de capacidade vital. Capacidade vital é o máximo de ar que eu posso mobilizar dentro do sistema respiratório. E é um marcador funcional de avaliação da musculatura ventilatória. Se eu tenho uma capacidade vital preservada, eu entendo que a capacidade de gerar volumes pela musculatura respiratória está preservada. Tá? Então, qualquer disfunção da musculatura ventilatória vai impactar na capacidade vital. Ok? Além disso, eu tenho uma capacidade inspiratória, que é o volume corrente mais o volume de reserva inspiratório. E eu tenho uma outra capacidade importantíssima, que é a capacidade residual funcional, que é o volume de reserva expiratório mais o volume residual. Que é aquele volume que, mesmo após uma expiração máxima, eu não vou conseguir exalar esse ar. Tá? E juntando, né, somando tudo, né, a capacidade inspiratória com a capacidade residual funcional, ou o meu volume de reserva índice com volume corrente, volume de reserva índice e volume residual, eu vou ter o que a gente chama de capacidade pulmonar total. Mas eu quero dar ênfase a duas particularidades aqui. Hoje, o chamado índice de resistência, índice de respiração rápida superficial, que nada mais é do que a frequência respiratória em 1 minuto sobre o volume corrente do indivíduo, ele é um marcador de eficiência ventilatória, utilizado muito durante o desmame da ventilação mecânica, né? Como índice preditor de sucesso na extubação. Mas a gente sabe que músculo ventilatório eficiente ele produz um padrão respiratório menos superficial, com volume corrente maior e com uma frequência respiratória menor, o que implica que eu estou tendo uma melhor ventilação alveolar e um aumento do trabalho respiratório, um trabalho respiratório mais reduzido, tá? Então, esse é um marcador hoje utilizado, tá, para avaliar a eficiência musculoventilatória. E o outro é a relação que a gente vai mostrar intrínseca entre a capacidade vital e a força muscular inspiratória. Tá? Então, a capacidade vital é um marcador, que seria o máximo de ar que eu posso mobilizar no sistema respiratório, é um marcador que tem relação direta com a boa função da musculatura ventilatória. Bem, outras características do diafragma, que o diafragma é um músculo respiratório mais importante, a gente já falou sobre isso, é responsável por 70% em uma respiração tranquila, né, da ventilação alveolar, separa a cavidade torácica da abdominal, então ele tem uma função estrutural fundamental, não só uma função da musculatura como bomba ventilatória, mas uma função anatômica fundamental. Só mamíferos e algumas espécies de aves possuem o diafragma. Só um dado, uma curiosidade para a gente falar. Sobre as suas dimensões, a gente vai ter uma aula sobre ultrassonografia e análise morfológica do diafragma, a gente vai detalhar mais isso. Mas, de forma geral, o diafragma de um humano sadio, ele vai ter um peso de 280 gramas, o que ver que é uma massa muscular razoável, né? Com 260 gramas de massa muscular. Uma espessura que é em torno de 35 milímetros, e isso pode ser medido através da ultrassonografia. Uma área de tendão central de 150 centímetros quadrados, uma área muscular de 750 centímetros quadrados, então um músculo que ele tem uma área bastante importante, a gente já falou que tem uma função fundamental de separar a caixa torácica do abdômen, um diâmetro coronal de 40 centímetros e um diâmetro sagital de 25 centímetros. Isso vai ser importante a gente entender quando a gente for falar de morfologia do diafragma, na aula de ultrassonografia. Ah, todas as suas fibras, elas se originam, né, e se inserem em um centro tendíneo, né, elas vão se inserir em um centro tendíneo, mas elas têm origens diferentes e a partir daí isso vai dividir o diafragma em 3 porções, uma porção external, que tem origem no apêndice tifoide, e as fibras são muito curtas e até hoje não se sabe a importância fisiológica do diafragma external. Alguns autores falam que a porção external do diafragma, na verdade, faz parte da porção costal. A porção vertebral, que né, ela vai se originar nas 3 primeiras vértebras lombares e nos ligamentos arqueados medial e lateral, que tem uma função fundamental na manutenção de controle, manutenção de estabilidade e controle de tronco do core. E, por exemplo, a fragilidade dessa musculatura está muito associada a eventos de refluxo gastroesofágico. Enfim, a gente vai fundamentar isso aí
dores lombares, o treinamento muscular inspiratório às vezes é indicado para otimizar o diafragma, particularmente essa porção, para evitar a sobrecarga da coluna lombar, e a gente tem algumas evidências disso aí. E a porção costal, que é que efetivamente tem maior relação com a função respiratória e de ventilação, tá? Então ela vai ter origem nas margens superiores das 6 últimas costelas, né? É, apresenta algumas interdigitações com o músculo transverso do abdômen, por isso que a gente falou da relação intrínseca que o diafragma tem com o abdômen, e é a que vai fazer aquele trabalho de deslocamento caudal do diafragma durante a inspiração. A gente tem uma imagem aí do diafragma, né, onde a gente vê claramente aqui a porção external, a porção costal, sem dúvida nenhuma a que tem maior ação biomecânica na ventilação pulmonar, e a porção vertebral ou pleural. Vocês estão vendo aqui, a gente tem o hiato, o forame da veia cava, que fica dentro da aponeurose central do diafragma, e a gente tem dois hiatos, o hiato esofágico e o hiato aórtico. E note que o hiato esofágico, ele passa, né, ele é secundado justamente pela musculatura envolto, né, pela musculatura, pelas porções do diafragma vertebral, né, ou pleural. E a fragilidade dessa musculatura está muito associada a alguns processos fisiopatológicos de refluxo gastroesofágico, que a gente vai detalhar mais adiante. Quanto à inervação, o diafragma ele tem inervação que tem origem em três raízes nervosas, C3, C4 e C5, que vão compor o nervo frênico. Vai descer bilateralmente, né, onde tem fibras aferentes e eferentes, descem, descendo em paralelo ao mediastino, tá? Que vão estimular a cúpula direita e a cúpula esquerda. Mas é importante também que existe participação de nervos intercostais, né? 6 ou 7 nervos intercostais, na região subcostal, né? E a parte periférica do diafragma, que trazem apenas estímulos aferentes. Mas a principal inervação motora e sensitiva do diafragma é o nervo frênico. Importante que a gente entenda qual a inervação dos músculos respiratórios, né? Não só do diafragma. O diafragma a gente já falou que é de C3 a C5, sobretudo quem já trabalhou com lesado medular, enfim, é importante, algumas doenças neuromusculares, é importante que a gente entenda isso. Então, a inervação do diafragma motora, C3 a C5, tá? Dos escalenos, é de C4 a C7. O esternocleidomastoideu e o trapezoide, e o trapézio, desculpem, você vai ter participação de alguns nervos motores centrais, né, como o vago e o acessório, o 10º e o 11º par craniano, e a inervação de raízes nervosas de C1 a C2. O escaleno eu já disse, o intercostal externo lateral, que é uma musculatura motora primária da inspiração, você vai ter de C8 a T11, o que também acontece com os intercostais internos, que são músculos expiratórios, tá? E a gente tem aqui o peitoral maior, que é o músculo acessório da inspiração de C5 a T1, e a musculatura da parede abdominal, onde entra o reto abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo e transverso do abdômen, de T6 até L3. Então é importante a gente entender esse diagrama de inervação do diafragma. O diafragma é um músculo extremamente vascularizado, tem 3 artérias que participam diretamente da sua oxigenação, da sua vascularização, que seria a artéria mamária interna, a artéria intercostal e a artéria frênica. Mas o que é importante que é entender que ele é um músculo mais microvascularizado do que a musculatura estriada comum, musculatura esquelética comum. Você tem 8 a 10 capilares que andam em paralelo, né? Esses vasos andam em paralelo no eixo longitudinal de cada fibra muscular. Então, é uma capilarização bastante importante, o que dá a esse músculo essa importância de capacidade de tamponamento, de capacidade oxidativa importante, né?
que é um músculo que está em atividade o tempo inteiro, tá? Então, isso também é percebido na sua característica histoquímica, né, na sua estrutura celular, onde 75% a 70% das fibras musculares do diafragma são do metabolismo oxidativo. A literatura falava antes que 50% de fibras do tipo 1 são fibras ricas em mitocôndrias, ricas em mioglobinas, bastante vascularizadas e que são altamente resistentes à fadiga e que não geram grandes forças, né? As fibras intermediárias do tipo 2A, 25%, e as fibras do tipo 2B, 25%. Então, fibras de força mesmo, né? Só 25% a 30% do diafragma é composto por esse tipo de fibra. Então, isso mostra o caráter mais de resistência da ventilação. Não que a força não seja importante. Tá? Esse outro estudo que fala da plasticidade das fibras musculares respiratórias mostra que a musculatura primária que auxilia o diafragma na inspiração, né, os intercostais externos, eles têm um componente, uma composição muito semelhante ao diafragma, aquilo que a gente falou. A maior parte da composição de fibras, ou 50%, de fibras do tipo 1, as fibras intermediárias vão compor os outros 30%, então quase 80% dessas fibras são do tipo, tem metabolismo oxidativo preponderante, e apenas 30 a 25% das fibras musculares do intercostais externos e do diafragma, os principais músculos motores primários da ventilação, são compostos por fibras de força. E aí é importante entender, né, que essas fibras de força vão ter maior capacidade de gerar força e maior velocidade de contração. Então, vão ser recrutadas em momentos que exijam uma maior velocidade de encurtamento do músculo. E isso está relacionado à potência muscular. A gente vai falar mais adiante que, em algumas situações, eu tenho que treinar potência muscular e a gente tem como programar treinamentos específicos para ganhar potência muscular. As fibras do tipo 2 vão ter mais força, mas uma menor velocidade de contração e vão gerar menos força do que as fibras tipo 2X. E as fibras do tipo 1, que são puramente do metabolismo oxidativo, que são utilizadas na maior parte do tempo, enquanto a gente está em repouso, né? Elas são fibras que geram pouca velocidade e pouca força. Uma outra característica importante, então esse já é um estudo mais recente e traz uma análise também da plasticidade da musculatura respiratória, é que ele traz 4 tipos de fibras, né? Onde a gente tem aqui as fibras do tipo 1, né? O tipo S, de contração lenta. Eu tenho aqui, olha, vejam só, a capacidade de gerar força e ela não fadiga, né? Ela não diminui a capacidade de gerar força ao longo do tempo. Entretanto, a tensão gerada por essa fibra muscular é pequena. As fibras de contração rápida e resistentes à fadiga, onde elas têm uma capacidade maior de gerar força, mas elas perdem um pouquinho dessa força à medida que são recrutadas de forma contínua, né? Mas elas geram maior tensão, têm maior velocidade de contração e ainda mantêm uma certa resistência à fadiga. As fibras de contração intermediárias, né, que elas perdem a capacidade de gerar força à medida que são recrutadas sistematicamente e têm uma maior capacidade de encurtamento, uma maior velocidade de encurtamento. E as fibras de força propriamente ditas, que são aquelas que geram maior força, mas não conseguem manter esse trabalho por muito tempo, são fadigáveis. E quando a gente traz isso para a função, a gente vai ver que numa condição de eupneia, né, um indivíduo que está em repouso, a maior parte das fibras musculares recrutadas são do tipo S e das de contração rápida, mas resistentes à fadiga. Né? Em condições de hipóxia e hipercapnia, ou seja, em situações onde o sistema respiratório já está sobrecarregado, ele começa a recrutar as fibras intermediárias. Numa manobra de oclusão das vias aéreas, por exemplo, a manobra de MIP, uma P01, eu vou recrutar as fibras essencialmente intermediárias e algumas fibras de contração rápida. E algumas estratégias, como, por exemplo, algumas situações de proteção do sistema respiratório, como na tosse, ou aqui, no caso, foi feita uma simulação de um espirro, é onde precisa de grande velocidade de encurtamento do músculo e de muita potência muscular, quando são recrutadas as fibras de força, né, e de contração rápida e o metabolismo mais glicolítico, que não são resistentes à fadiga,
são poucos eficientes do ponto de vista de gasto energético, mas que geram grande potência muscular. Importante a gente entender isso. Então, finalizando essa primeira aula, eu queria chamar a atenção disso, né? Que a musculatura respiratória ela é extremamente plástica, né? O que é plasticidade? Plasticidade muscular é definida como a capacidade que um determinado músculo tem de alterar suas propriedades estruturais, estoquímicas e funcionais de acordo com as condições ambientais que lhe são impostas. Então, quando eu treino o músculo respiratório, esse músculo ele vai ter alterações funcionais, com ganho de força, de potência e de resistência muscular, e eu posso fazer treinos de músculos específicos para ganhar cada um desses atributos, tá? Com especificidade para cada um desses atributos. Ao mesmo tempo, quando a musculatura respiratória ela é imposta a diminuição da atividade ou o repouso, que a gente vê nos pacientes que vão para a ventilação mecânica, as vias de tradução de sinal que contribuem para catabolismo muscular promovem uma diminuição da síntese proteica muito rapidamente e um processo de degradação de proteína muscular muito mais rápido do que ocorre com a musculatura esquelética normal. Então, o diafragma é um músculo que a gente vai ver, ou a musculatura respiratória como um todo. São músculos que respondem muito rapidamente a sobrecarga imposta a essa musculatura, eles rapidamente eles melhoram a sua função, melhoram sua condição e alteram sua condição estrutural, tanto quanto imposto uma sobrecarga, como também quando eles são impostos a uma condição de imobilidade, como no caso da ventilação mecânica, eles atrofiam rapidamente. Isso tem um senso prático fundamental que a gente vai estar abordando as próximas aulas desse curso. Então a gente terminou aqui a nossa primeira aula e nos encontraremos na próxima aula, onde a gente vai falar de aspectos fisiopatológicos e qual a importância epidemiológica de entender as disfunções dos músculos respiratórios. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.